Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs nessa noite também, em nome de Jesus, amém? Tá acabando, né? Uma hora tem que acabar, né, gente? Para que coisas novas comecem, algumas têm que se encerrar, né? E eu quero falar um pouco com vocês justamente sobre isso. A gente precisa pensar no dia seguinte, né? O que vai acontecer no dia seguinte. E a gente precisa encarar que nós estamos vivendo processos. O povo de Deus viveu muitos dias seguintes. Eu quero trabalhar um deles com vocês hoje, que está no livro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Josué, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Essa foi a razão pela qual Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar a ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, no seu lugar pôs os seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. E estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava diante dele de pé um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, eu acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim fez Josué. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu não sei como é aqui a experiência de vocês no processo de consolidação das pessoas nas células, mas na nossa experiência, a gente tem a recepção dos membros e a gente tem um evento chamado Encontro com Deus.
Não sei se vocês têm alguma coisa semelhante a isso. É um encontro de 3 dias, nos quais a gente aborda diversos temas relacionados à vida cristã e a gente trabalha várias questões espirituais e emocionais das pessoas para que elas possam se comprometer com Cristo. E, em geral, depois desse encontro, nós fazemos a recepção dessas pessoas como membros da igreja e muitas delas vão assumir, a partir daí, a condição de plenitude na célula. Não sei se vocês têm alguma coisa semelhante a isso. Mas é um encontro de 3 dias, né? E quando a gente realiza esse encontro com Deus, o segundo dia é o pior dia de todos. Porque no primeiro dia a gente está chegando, é novidade, mas o segundo dia é cansativo para todo mundo, para os participantes, para os palestrantes, para todo mundo que está envolvido. No primeiro dia, a gente está curioso, no primeiro dia a gente está ansioso, as primeiras emoções aparecem, as pessoas estão atentas, há um senso de pertencimento, há uma celebração que é feita. Mas no segundo dia, as palestras são as mais exaustivas emocionalmente, a pressão espiritual aumenta. O cansaço fica tão ameaçador que de vez em quando a gente tem que dar uma aliviada no clima. E geralmente no segundo dia algumas pessoas dizem, quero ir para casa. Esse dia parece interminável. Mas a gente não pode pular o segundo dia, porque ele é fundamental para o processo que vem depois. E é interessante que alguns processos de formação, eles também acontecem obedecendo esse ciclo de 3 dias. E eu não tinha me percebido muito dessa questão, até eu ler um livro chamado Mais Forte do que Nunca, de uma autora chamada Brené Brown. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre ela. E ela tem um livro que chama Coragem de Ser Imperfeito, um outro que chama Coragem de Liderar, e tem esse, Mais Forte do que Nunca, no qual ela trata o tema da vergonha. Esse é o tema principal desse livro dela. Mas ela conta nesse livro que ela tem uma experiência de treinamento que ela faz com as pessoas, porque ela é uma terapeuta ocupacional, ela é uma treinadora de equipes de alta performance em empresas, e ela faz também um retiro de 3 dias com seus líderes. E ela, escrevendo sobre esse encontro de 3 dias, ela fala sobre o segundo dia, e ela diz assim: o segundo dia é o espaço intermediário para o seu processo. É quando você fica no escuro. A porta já fechou as suas costas, você não pode mais voltar. Você está longe demais para dar meia volta, mas ainda não se aproximou do final o bastante para ver a luz. Ela diz que os aviadores chamam isso de ponto sem retorno. Um momento durante a viagem de avião em que a única coisa que nos resta é chegar ao destino, porque já estamos longe demais para voltar atrás. Não há combustível suficiente para isso. Nesse momento, nesse chamado ponto sem retorno, nesse evento que ela faz, e que eu também percebi que acontece no encontro com Deus, as pessoas tendem a muitas coisas, inclusive a se voltar umas contra as outras. Porque aquela pessoa está perturbando demais, porque aquela pessoa roncou demais, porque aquela pessoa comeu demais, porque aquela pessoa está muito calada, porque falou demais. Tudo é complicado nesse segundo dia. Mas é justamente nesse dia em que o medo e a insegurança aumentam, mas elas não têm mais retorno. E elas não podem voltar para o lugar que elas estavam antes, porque elas também já não são mais as mesmas. Algumas coisas já foram tão mexidas que agora resta a gente ir adiante. E mais uma vez eu quero citar algumas palavras dela para introduzir esse ambiente onde eu quero chegar com vocês. Ela diz assim: o que eu acho mais chato a respeito do dia 2 é que ele é uma parte inegociável do processo. A experiência e o sucesso não oferecem a ninguém uma passagem segura pelo espaço intermediário. A experiência e o sucesso não oferecem a ninguém uma passagem tranquila pelo espaço intermediário. A experiência e o sucesso, diz ela, proporcionam apenas um pouco de boa vontade. Uma vontade que sussurra no nosso coração, dizendo, isso é parte do processo, aguente firme. Mas a experiência não cria nem ao menos um lampejo de luz na escuridão do segundo dia.
apenas instila no sujeito um pouquinho de confiança na sua capacidade de se deslocar no escuro. O meio do caminho, diz ela, é confuso, mas é também aonde a mágica acontece. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, amados irmãos e irmãs, em muitas ocasiões na vida da gente, a gente vive o dia 2. Em muitas ocasiões. Quando a gente toma uma decisão e a gente já andou tanto que agora a gente não pode mais voltar atrás, sob o risco de perder tanto o que a gente deseja, como aquilo que a gente já avançou e já deixou para trás. Esse momento que nós estamos lendo desse texto aqui, esse momento Gilgal na vida do povo de Israel, é um dia 2. Eles tinham vindo andando do Egito por 40 anos e eles agora estão na ponta da terra prometida. Eles estão com medo porque eles nunca viveram isso. Eles são peregrinos, eles são nômades e agora eles vão ter que entrar numa terra. Eles vão ter que aprender a plantar, eles vão ter que aprender a colher. Eles vão ter que mudar todo o seu estilo de vida. Eles não são mais pessoas sem pertencimento, eles vão ter que assumir a responsabilidade. E eles estão com medo. Para piorar a situação, Josué ainda coloca diante deles a questão da circuncisão. Havia uma perda ali naquele momento que eles precisam resgatar, que é a aliança com Deus, que essa circuncisão determina. Mas a aliança com Deus também corta a nossa carne e ela dói. E a gente vai sentir isso e não tem como sair. Ainda bem que Jesus inventou o batismo. Oh, glória. Para os homens, porque nós mulheres já estamos liberadas desse negócio de circuncisão. Aleluia. Não é? Mas a gente pode imaginar a dor que a gente sente quando corta um dedo, quando faz uma cirurgia, não é verdade? E depois que a gente passou por aquela cirurgia, o que tem para a gente fazer? A gente tem que aguentar firme, porque agora tem que sarar. Depois que o médico meteu o bisturi e cortou o negócio fora que estava dando problema na nossa vida, só nos resta sarar. E se nós não atentarmos ao processo da cura, podemos perder o benefício da cirurgia. Podemos gerar uma infecção no nosso organismo, nós temos que aguentar firme. Temos que tomar o remédio, manter o repouso até que a cura venha. E esse é o dia 2. Talvez eu e você estejamos vivendo o dia 2, né? E isso tudo é muito complicado. Vocês vivem muitos dias 2, nós vivemos muitos dias 2. Decidimos a faculdade, decidir o emprego, decidir mudar de emprego, decidir casar, decidir ter filho, ter conflito no casamento, decidir divorciar, decidir insistir, decidir. O dia 2 é esse lugar entre a situação posta e a decisão tomada, em que agora eu tenho que me firmar se eu vou seguir nisso que eu falei, e se eu tenho muita clareza disso, se a visão está clara para mim do futuro, porque para trás não é mais possível voltar. Há um hino evangélico recentemente aí fazendo sucesso entre nós que fala alguma coisa sobre isso. Ele diz: para onde eu irei se eu não tenho mais para onde voltar? Se eu já queimei os barcos no cais, agora já zangou tudo. É o sentimento de Pedro quando Jesus fala: olha, algumas pessoas já me deixaram, vocês vão me deixar também? E ele diz: por favor, Jesus, não insiste. Nós não temos mais para onde ir. Nós não estamos aguentando as pancadas desse discurso. Mas nós vamos fazer o quê, meu filho? Se nós perdemos o Senhor, nós vamos fazer o quê da nossa vida? Para onde nós iremos? Já é tarde demais para desistir. O que vamos fazer diante dessa situação? Eu quero compartilhar com vocês não apenas uma reflexão que tem vindo ao meu coração e que eu tenho compartilhado com meus pastores e pastoras na região, mas também uma reflexão muito inspirada por um autor muito conhecido chamado Danilo Figueira. Ele escreveu um livro chamado Chaves de Relevância, onde ele trata esse texto aqui desse momento de Gilgal. E ele compartilhou com a gente nesse livro algumas coisas que estão muito, talvez, na prática, na vida da gente, que talvez estejam na vida dessa igreja. Vocês aqui vão me dizer. Ele fala que o povo de Israel tinha chegado nesse momento que ele vai chamar de platô, e que eu, inspirada pela Brené Brown, vou chamar de dia 2. Né? Esse momento Gilgal. Quem estava diante do Jordão
era uma geração que tinha sido nascida e criada no deserto. Eles não tinham mais a experiência do Egito, mas eles tinham o trauma do Egito. E eles estavam ouvindo as histórias que os mais velhos contavam. E nós, amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, quero falar para as pessoas experientes dessa igreja, nós que já temos tanto tempo de experiência com Jesus, temos que tomar muito cuidado para não impingir, não colocar, não forçar os nossos traumas eclesiásticos sobre uma geração que não nasceu no Egito, que não viveu os nossos dramas. Porque esse movimento é muito normal na história do povo de Deus. Quando o templo do Senhor estava sendo inaugurado, os mais novos estavam vibrando, porque eles nunca tinham tido um templo. E era uma grande conquista. E o que os mais velhos estavam fazendo? Estavam chorando um templo que já não existia mais. Eu tenho dito para os meus pastores e para a minha liderança na região, que nós temos 2 tipos de passado. Nós temos o passado glorioso e o passado tenebroso. O passado glorioso é assim, antigamente tudo era melhor. Antigamente não é, esse povo de hoje em dia, tudo fresco. Antigamente a gente aguentava firme, antigamente. Alguém aí tem um parente assim, não? A versão disso na minha igreja foi uma modinha infeliz que pegou no Facebook, chamada assim, metodista raiz, metodista Nutella. Oxi, aquilo me deu uma ira. Porque geralmente, os raízes diziam assim, se não conhecer isso ou aquilo, os documentos, os cânones, a pastoral, não é metodista. O cara converteu ontem, velho. Aceitou Jesus nessa igreja, nós estamos cuidando dele, não é metodista não? Só porque não conhece um documento, não é mais importante conhecer Jesus? Jesus primeiro, documento depois? É ou não é? Eita! E olha que eu sou a pessoa sujeita aos documentos. Se tem alguém sujeito ao documento, é um bispo da igreja metodista. Mas, gente, documento não leva ninguém para o céu. Algumas versões a gente teve que atualizar. Por exemplo, eu tive que trabalhar com meus pastores. A gente tem um documento na nossa igreja chamado Hall de Membros. Vocês têm Hall de Membros? Glória a Deus nas alturas. Alguém já explicou para vocês que Hall de Membro não é a mesma coisa que Livro da Vida? Porque tem gente que confunde. Tem gente que acha que se tirar do Hall, tirou do Livro da Vida. E tem gente que acha que se tiver no Hall, está no Livro da Vida. O problema é o engano, meu irmão. Tem que checar com Jesus. Tem que checar. Porque às vezes o sujeito não está na igreja, mas está no hall de membro. Não está ativo, não está participando. Tirou o nome dele dali, meu amigo. Parece aquela série Supernatural. As portas do inferno abrem, os demônios, tudo sai, porque alguma coisa aconteceu, porque tirou o nome da pessoa do hall. Mas é o seguinte, eu quero dizer para você, numa igreja em discipulado, só faz sentido estar com o nome no hall de membros, se já estiver com ele no livro da vida. É a vivência da igreja que determina se você vai ocupar um lugar. Não é o seu nome, é a sua vida. Não é a lista, é a prática. E muita gente perde isso de vista. Ora, eu estou aqui em um outro ambiente, eu vou me esbaldar, que eu vou falar umas coisas aqui, é como se fosse para os metodistas, mas vocês se viram aí. Vou dizer tudo que eu queria dizer lá, olha. Mas eu tenho dito umas coisas lá também, então eu fico até pensando, Jesus, segura essa mulher doida. Olha, gente, esse é o problema. Por que esse é o problema? Porque a geração nova que está chegando, ela precisa de uma experiência com Deus. Ela precisa de espaço para florescer essa experiência. E quando eles estão ali, essa nova geração está ali na porta, uma coisa importante é lembrada para ela. Para entrar nessa terra, vocês precisam de uma aliança com Deus. Então, eles são circuncidados. A circuncisão ligava o povo do presente ao povo do passado na aliança com Deus. E isso é a tradição viva.
E ela tem que acontecer. A doutrina da nossa igreja, nossa maneira de ler e interpretar a palavra do Senhor, a maneira como a gente conduz as pessoas a uma experiência com Deus, é a mesma base bíblica, a mesma interpretação e teologia de vocês do passado até o presente, mas ela precisa ser recebida pela nova geração, como um pacto com Deus e não como um conjunto de regras. Porque um pacto com Deus é um negócio que a gente assume para nós mesmos. Um conjunto de regras é uma coisa que a nossa humanidade está sempre pronta a desobedecer. Vejam vocês no Gênesis, Deus colocou uma regra só bastou para essa desgraça toda que a gente vê no mundo até hoje. Agora vocês imaginem esse tanto de regra que nós temos nas nossas igrejas históricas, porque nossa igreja tem muito, gente. É mais que o Talmud, às vezes, aqueles negócios lá, nem todo mundo consegue seguir aquilo. E para piorar, nós variamos nossos códigos, meu irmão. Tem umas coisas que estão nos cânones, tem umas coisas que estão no código de ética, tem umas coisas que estão no código de disciplina. E tem que procurar onde que está, às vezes, meu irmão. E o negócio fica difícil. E quando a gente não vive o Espírito de Deus, a gente começa a judicializar tudo na vida da igreja. Voltar àquilo que a palavra de Deus não determinou. Mas Josué recebeu de Deus a orientação que uma coisa era importante para entrar na terra prometida. Precisa ter aliança com Deus. Mesmo que esse povo que está chegando agora é todo novinho, não viveu a experiência do Egito, não sabe o que sofreu lá, e não precisa ser lembrado disso, porque a parte da terra nova que está chegando é outra coisa diferente. E eles estão aí nesse meio tempo. O dia 2 é o conflito de gerações, quando a igreja resolve caminhar no discipulado. É o dia em que nós vamos sentar juntos como uma igreja viva do Senhor, atualizada, e vamos dizer o que nós precisamos levar e o que vai ter que ficar aqui mesmo. O Craig Groeschel, numa das suas palestras, ele diz: há muitas coisas na vida da igreja que funcionam muito bem, até não funcionarem mais. E às vezes a igreja do Senhor não tem a coragem de desfazer promessas. Porque às vezes o pastor, o líder, o membro da igreja diz: nunca farei isso. Ou sempre farei isso. E às vezes, quando a situação muda, ele precisa ter coragem de chegar para a igreja e dizer: gente, eu falei que eu sempre faria isso, mas agora algumas coisas precisam ser desfeitas. Eu tenho palavra, estou vindo aqui para dizer para você que eu queria fazer isso, mas eu estou vendo que não dá mais para fazer isso. E estou recebendo de Deus uma visão e uma orientação para fazer outra coisa. E quando a gente tem coragem de desfazer promessas, o novo de Deus, ele se aproxima, porque a gente prestou conta e a gente ajustou o rumo. E isso às vezes precisa acontecer. Eles estavam longe demais do Egito. E eles não estavam longe do Egito só geograficamente. Emocionalmente, historicamente, socialmente. Era tudo diferente. Não havia mais a opção de voltar. Mas não era possível ignorar o processo que eles tinham que passar, um processo chamado circuncisão. E Deus faz isso ali naquele lugar e denomina aquele lugar de Gilgal. Gilgal significa rolar a pedra, revolver. Nesse lugar chamado Gilgal, nesse lugar de rolar a pedra, de mudar a pedra de lugar, Deus diz: hoje removi de vocês o opróbrio do Egito. O que é opróbrio? Ao crentez, olha, a gente lê umas palavras na Bíblia mais antiga, tem que atualizar. Vou explicar para vocês que coisa chique. Eu fui no dicionário, descobri o que era opróbrio. Opróbrio é o caráter daquilo que humilha a gente, que degrada a gente. Uma condição que revela um alto grau de baixeza, de uma coisa torpe, de uma coisa abjeta, uma coisa que dá nojo, uma coisa degradada. Deus estava tirando deles o peso negativo do Egito. Isso é o que acontece no dia 2 da nossa vida. Quando a gente está numa provação tão grande que a gente pensa que não vai dar conta dela, Deus pode estar tirando a nossa vergonha mais profunda. A nossa vergonha mais profunda. Olha, eu comentei hoje de manhã aqui na palavra com vocês sobre o processo difícil que aconteceu no meu casamento. E foi um processo muito dificultoso mesmo. Eu quero dizer para vocês, como eu já falei pela manhã, e quero reafirmar que os homens são uns sujeitos muito difíceis de entender.
porque as coisas estavam muito complicadas no meu casamento, e eu tinha orado a Deus, pedido a Deus, e aí, sabe o que aconteceu? Meu marido levantou de manhã e falou assim: eu estou bem. Ontem eu não estava gostando de você, ontem eu queria separar, mas hoje eu queria te dizer que eu te amo. Foi desse jeito, gente, não estou brincando não. Aí eu falei assim: mas que meleca foi essa que aconteceu? Até ontem a gente estava na maior crise, agora hoje você levanta e diz que está tudo bem? Aí foi a minha vez de ficar mal. E aí eu fiquei com muita raiva. Com muita raiva. E eu disse: agora eu não sei o que fazer com a minha raiva. Lembrem-se, eu estava aqui orando para Deus: Senhor, ajuda meu casamento, sara meu casamento. Aí o homem diz: olha, amo você. Eu fiquei com raiva. Vontade de socar ele. Quase que foi a lei Zé da Penha lá em casa. E eu disse: agora eu não sei o que fazer com isso que eu estou sentindo. E aí eu fui procurar alguém para me aconselhar. Faça isso, nunca tome decisões na hora de ira. Procure alguém com quem conversar. E se você estiver com raiva, prepare-se para a chapuletada, porque ela sempre vem. E aí eu procurei o bispo Nelson Luiz Campos Leite, um bispo aposentado da nossa igreja, uma pessoa por quem eu tenho muito respeito. E eu contei para ele tudo que tinha acontecido. E falei para ele assim: e agora meu marido me pediu perdão. Disse que a gente vai consertar a nossa vida. E eu estou com muita raiva. E eu não sei o que fazer. Aí ele falou comigo assim: você estava orando para Deus restaurar o seu casamento? Eu falei: estava. Pois é. Você não estava orando para Deus tocar o coração do seu marido? Estava. Pois é. Você está com raiva porque Deus respondeu a sua oração. E aí ele me disse uma frase, ele disse assim, o David Simmons, no livro dele, fala assim, a cura das feridas emocionais, ele fala assim: perdoar é abrir mão do direito de ficar com raiva. Porque eu disse para ele: olha, o bispo, o negócio é o seguinte, eu queria que alguém dissesse para mim, depois de tudo isso que aconteceu, eu queria que alguém dissesse para mim: isso que seu marido fez com você, o jeito como ele te tratou, não devia ser assim. Ele é um safado de fazer um trem desse com você. Você tem todo o direito de ficar com raiva. E foi bem essas palavras que o bispo disse para mim. Quando eu acabei de falar com ele, ele disse assim: isso que seu marido fez com você foi totalmente errado. Ele é um safado ordinário, sem vergonha, fazer um trem desse. Não devia ter feito isso. Você tem todo o direito de ficar com raiva. Resolveu o quê? E ele disse: perdoar é abrir mão do direito de ficar com raiva. O direito de ficar com raiva é seu. Mas é a sua determinação de abrir mão desse direito que vai determinar se o seu casamento vai sobreviver ou não. Porque você orou pedindo a Deus uma coisa. E agora você vai ter que abrir mão do seu orgulho para receber o que Deus tem para te dar. Esse é o dia 2. E o drama do dia 2 é que ele não é um dia. Ele pode ser 1 ano, ele pode ser 10 anos, ele pode ser 20 anos na sua vida, você não sabe. Mas você precisa se sujeitar ao processo, porque no dia 2, Deus vai circuncidar o seu coração. E vai te cortar, e vai doer pra caramba. Mas nesse dia, amados irmãos e irmãs, que tanto eu quanto meu esposo decidimos viver esse dia 2, e lidamos, cada um de nós com Deus, no que precisava ser lidado, Deus quebrou o gargalo que estava limitando o nosso casamento. E o nosso ministério. Todo o crescimento, toda a experiência, toda a graça de Deus que houve sobre a nossa vida, foi depois desse dia 2. Foi quando a gente viu de Deus coisas que a gente não veria de outra maneira. Porque a gente decidiu viver esse dia. Deus tirou a vergonha que estava sobre nós e nos deu a oportunidade de entrar na sua terra. O que Deus estava dizendo para eles? Vocês vão entrar na terra e vocês precisam mudar de nível. Tem coisa que a igreja do Senhor só vai experimentar se ela mudar de nível. Nas nossas igrejas, irmãos, e eu falo isso com muito temor diante de Deus, tem muitos pastores e pastoras que agem como se fossem empregados da igreja. E tem muitos membros de igreja que tratam seus pastores como se eles fossem funcionários. Mas quando os pastores e pastoras querem viver uma experiência de liderar uma igreja na vontade de Deus, eles têm que se tornar líderes espirituais. E a igreja tem que reconhecer a liderança espiritual deles e deixar de ameaçá-los para caminhar com eles na direção do reino de Deus.
Porque o problema de Gilgal é que a gente não pode voltar atrás, mas se a gente ficar parado aqui, a gente morre. É preciso a coragem do passo seguinte. E isso começa com a circuncisão. Danilo Figueira fala assim: a carne deles foi ferida para dar a eles, para dar lugar neles a uma vida de sujeição a Deus. Toda vez que nós vamos mudar de nível no nosso ministério, na nossa liderança, na nossa missão, vamos experimentar um momento de grande dor, de corte na nossa alma, para que a gente possa crescer naquilo que lá em Colossenses 2:11 fala de despojamento da nossa carne. Porque um pastor e uma pastora, por exemplo, não pode liderar uma igreja num processo de discipulado se ele não se sujeitar a Jesus primeiro. Não sair dos seus lugares eclesiásticos, ir ao encontro das pessoas. E para isso ele tem que contar que o casamento dele passa por crise também. Que ele sofre com pecado também, que ele tem problema também. Mas se Jesus é capaz de fazer na minha vida o que ele fez, irmãos e irmãs, ele pode fazer qualquer coisa na vida de qualquer um. Porque eu achava que não tinha mais jeito. E toda vez que eu achei que não tinha mais jeito, Jesus me mostrou que tem. Mas o segundo dia, depois da circuncisão, é um dia terrível. O processo de cicatrização começa, a inflamação aparece, o corpo rejeita aquilo, ele transpira, ele sua e vem a febre. O único jeito que a gente tem é fazer o esforço da cura. E não adianta ficar lamentando, para que eu fiz isso, para que eu fiz isso, não é? Agora tem que sarar. E Deus diz para aquele povo: vocês vão ficar aqui até que sarem. O grande problema que a gente também enfrenta no processo do discipulado é que tem hora que a gente vislumbra a coisa de Deus e Deus começa a tratar a nossa vida. Nós estamos nesse dia 2 sendo cortados, sendo talhados por Deus. E a gente quer entrar em algumas batalhas quando a gente não sarou ainda. Esse é um outro problema. É um outro problema. Por que eu venho aqui hoje e conto para vocês com toda tranquilidade o que aconteceu na minha vida? Porque sarou. Aquilo que foi curado é testemunho. Mas quando a gente fala sobre feridas que ainda estão abertas, a gente só derrama a nossa amargura em cima dos outros. E a gente oprime. Porque a ferida dói e a gente transmite a dor. Não tem as pessoas que dizem que pessoas feridas ferem? Isso não é uma realidade? O dia que a gente está nervoso, meu irmão, não é dia de tomar decisão. O dia que o pau está quebrando na nossa casa não é dia de dizer coisas definitivas. As frases sempre e nunca não devem aparecer na hora do conflito, porque a ferida aberta não permite a melhor decisão. Então a gente tem que esperar, às vezes a gente tem que sarar. Lembram da história da Diná, filha de Jacó? Que foi estuprada, e aí decidiram fazer um arranjo para resolver o problema, e fizeram a circuncisão dos homens. Quando a dor estava mais alta, os inimigos atacaram e eles foram mortos. Cuidado com a sua dor. É preciso, às vezes, você esconder um pouquinho em Deus, entrar um pouquinho na retaguarda, até que aquela calamidade passe. Porque a dor faz a gente fazer umas coisas doidas. Perceba, Elias acabou de enfrentar 400 profetas de Baal, mas estava com alguma coisinha doendo ali, que no dia seguinte ele não deu conta. Às vezes o sucesso da gente pode ser a pior coisa que nos aconteça. Tem gente que está muito preparado para lidar com o fracasso, mas não está com o sucesso. Porque não faz sentido Elias ficar tão angustiado depois de ter feito cair fogo do céu. Vai contar, se fosse eu que tivesse feito cair fogo do céu, eu ia ficar contando vantagem vários dias, não ia sair correndo de Jezabel, não. Porque isso não é para qualquer um, não é verdade? Alguém aqui já teve essa experiência, fazer cair fogo do céu? A única vez que eu tive uma experiência parecida com essa foi o dia que eu coloquei fogo no bambuzal do meu sítio. Fora isso, não. E foi onde Deus nos acuda, já viram? Porque o fogo cai do céu mesmo. Não, isso não é para qualquer um. Mas quando há uma ferida no nosso coração, como parecia haver no coração de Elias, até aquilo que poderia ser bom, vira problema, vira complicação, vira dificuldade. Vocês estão comigo?
Danilo Figueira diz o seguinte: na nossa pressa de conquistar, preste atenção, na nossa pressa de conquistar, nós nos apresentamos, ou às vezes até lançamos mão na nossa liderança de pessoas que não estão curadas, cujas vidas, cujas marcas de santidade ainda são frágeis, e expõem essas pessoas diante do inimigo. Eu não estou falando de gente perfeita na liderança, mas de cristãos e cristãs que claramente decidiram ter uma vida de aliança com Deus e já apresentam um comportamento consolidado. Quantas vezes eu, pastora local, já coloquei na liderança pessoas que não estavam prontas, porque eu me preocupei com o que os outros iam pensar. Porque eu achei que ia ser muito difícil dizer não. Porque é o filho do tio e da prima da fundadora da igreja. E às vezes eu coloquei aquelas pessoas na liderança. E eu posso ter exposto aquelas pessoas a ferirem outras. Eu posso ter exposto essas pessoas a que o seu pecado aparecesse e trouxesse maior dificuldade à igreja. Eu posso ter atrapalhado processos de maturidade de gente que era muito boa e poderia fluir, mas não estava na hora. Minha gente, nós temos que cuidar das feridas do nosso povo. Porque gente que acabou de ser circuncidada não pode entrar no campo de batalha. Tem que sarar, tem que sarar. E eu já fiz isso muitas vezes. Eu mesma já me embrenhei em umas situações que eu não estava pronta ainda. Nós temos que sarar. Sarar nas emoções, sarar nos pecados vencidos, sarar nos relacionamentos, sarar na autoestima, sarar. Onde quer que esteja doendo na gente, aonde há doença na nossa alma, nós temos que ter coragem de ir aos médicos dos médicos e dizer: Jesus, esse negócio está doendo, está difícil, está complicado, mas entra com bisturi nesse negócio. E corta, porque eu quero sarar. Eu quero sarar. Mas, amados irmãos, no dia que a gente sara, terminam as nossas desculpas, terminam os nossos chiliques, termina o nosso choro. Sarou, acabou. Naquele dia que a gente sara, é preciso abandonar as ataduras, é preciso abandonar os remédios e viver como gente curada. E aí vem o passo seguinte que o texto coloca para nós. Quando o povo sarou, e eles já estavam bem, diz o texto que eles celebraram a Páscoa. Nós lemos aqui. E o que acontece no dia que eles celebram a Páscoa? Eles comeram o fruto da terra. No dia que eles comeram o fruto da terra, o que foi que aconteceu? Cessou o maná. Essa vida mansa que você tem com Deus vai durar muito tempo, não. Todo dia de manhã levanta manazinho novo, né? Chega no sábado, colhe mais um tiquinho para não ter que colher, porque no outro dia já é o descanso do Senhor. Mas agora você entrou na terra. Existem coisas, amados irmãos e irmãs, que você pode fazer enquanto você é um membro de igreja e está sendo alimentado pelo maná todo dia. Mas o dia que você decidir se levantar e liderar, é você que vai ter que fazer o alimento para as outras pessoas comerem. Porque é isso que gente adulta faz. E é por isso que muita gente tem medo do discipulado, porque a gente tem medo da responsabilidade inerente de ser um adulto. E nós nos apegamos ao cuidado e queremos que as pessoas cuidem de nós. Ai, o líder não veio. Ai, o pastor não me visitou. Ai, não sei o que lá. Gente imatura. E é preciso a gente cuidar das pessoas imaturas até que elas amadureçam. Porque gente que permanece imaturo a vida inteira tem alguma coisa de diferente nele. O normal é chegar à maturidade. E quando o normal não acontece, quando a gente tem um filho e esse nosso filho tem alguma dificuldade, o que a gente vai fazer? A gente procura o médico especializado, a gente procura o tratamento, a gente busca o diagnóstico, porque a gente sabe que se a gente deixar para lá, a gente vai prejudicar o restante do desenvolvimento daquela pessoa. Mas o crente imaturo, ele não permite esses outros tipos de coisas. Ele não quer ser aconselhado, ele não quer ser instruído, ele não quer ser cuidado, ele está cheio de razão. E quem está cheio de razão, meus irmãos, tem pouco de Deus. Porque frequentemente, na minha vida ministerial, Deus me mostra que eu estou bem, errada, ainda tenho um bocado de coisa para consertar. E eu tenho dito para os meus líderes: confie 100% em Deus. E duvido de você 100%.
Porque às vezes a nossa interpretação da vontade de Deus está muito equivocada. E se alguma coisa não deu certo, cheque 2 vezes se você entendeu direitinho o que Deus está dizendo para você. Porque algumas pessoas nessa vida, ou elas têm uma leitura muito doida de Deus, e com toda referência eu vou falar isso aqui, ou Deus é bipolar. Porque eu estava numa igreja um dia, e um irmão falou comigo assim: bispa, pastora, Deus falou comigo que meu tempo nessa igreja já acabou. E eu disse, amém. O irmão pode passar segunda-feira lá na secretaria e deixar a sua carta para a gente tirar o seu nome do hall de membros. E ele disse para mim, mas bispa, como que é isso? A senhora está me expulsando da igreja? Eu falei, eu não, ué. Você chegou aqui e falou comigo, se você tivesse me dito, olha, eu estou com um problema com o irmão, eu não estou conseguindo entender a igreja direito, eu não concordo com a doutrina, eu ia conversar com você e tentar te convencer, mas você chegou aqui e falou que Deus disse, meu irmão, eu não discuto com Deus. Quando alguém diz para mim, Deus falou, eu só obedeço. Porque você já colocou para mim a determinação. Você acha que eu vou querer convencer alguém de alguma coisa que Deus já falou, meu irmão? O contrário? Por isso, quando passam-se uns meses e aquela pessoa volta e diz, olha, eu estou assim um pouco arrependida, eu tenho que duvidar ou da pessoa ou de Deus, eu aposto todas as minhas fichas na pessoa. Mas isso não são os outros, irmãos. Isso sou eu. Isso é você. Quantas vezes você está tão convicto de uma coisa que você quer tanto que seja daquele jeito que você até diz que é Deus, mas não é. É você. Por isso a gente precisa de maturidade, de autonomia. Até o dia em que o povo de Israel pisou para conquistar Canaã, Deus tinha sustentado eles com tudo. Eles tinham maná, tinham codornizes, eles estavam sendo alimentados por Deus na boca, todo dia, era só sair e pegar. Mas agora era um outro momento, não podiam mais ficar dependendo dos mesmos recursos que eles tinham antes, porque para conquistar a terra, eles precisavam entender a responsabilidade da autonomia. Eles iam ter que trabalhar para comer, para construir, para usufruir. E embora a bênção de Deus sempre estivesse sobre eles, eles teriam que colocar as mãos à obra. Porque quando você come do fruto da terra, é porque você não precisa mais do maná. O maná é comida de deserto. Quem entra na terra prometida precisa colher o fruto com a sua mão. E depois que comeu o maná, é o outro segundo dia. É o segundo dia do segundo dia. Não dá mais para voltar atrás. Porque não tem mais maná se eu quiser voltar para o deserto. Acabou. Agora é daqui para frente. E embora cada uma dessas etapas tenha outros desdobramentos, o caminho é esse aqui. Egito, Gilgal, Canaã. Egito, Gilgal, Canaã. É a sua vida antiga, é o seu processo de conversão e maturidade, e é a sua entrada numa vida de plenitude com Deus. Nesse caminho, a gente precisa tirar o opróbrio do Egito. O que significa isso? Reconhecer o estado de queda, de separação, de divisão entre nós e Deus, que são anteriores, e iniciar o processo de ingresso nesse novo momento e nessa nova mentalidade. Reconhecer isso significa que a gente vai sair das nossas histórias individuais, ministeriais e familiares, e a gente vai perceber que tinha um jeito de viver, de falar, de agir, de comportar, que era do Egito, mas que agora não cabe mais. Havia um jeito de ser membro de igreja, mas agora há um jeito de ser discípulo de Jesus. Havia um jeito de ser aquela pessoa que vem na igreja como um clube para receber o que lhe interessa, e alguém que vem para servir. Alguém que vem para o culto e alguém que sai para o mundo levando Jesus Cristo. Essa é a diferença, tirar o opróbrio. Depois de tirar o opróbrio, é preciso entrar em aliança com Deus, ser sincero com o Senhor. Assumir que isso vai doer, deixar Deus cortar a gente, nos forjar como líderes, como integrantes desse povo, pagar o preço da maturidade, que é representada pela circuncisão, seus desdobramentos, para que a marca de Deus seja evidente em nós. Só alguém que foi cortado na carne por Deus, paga o preço pela vida de uma outra pessoa. Porque sabe o quanto lhe custou, também sabe oferecer.
A seguir, amados irmãos e irmãs, dá o passo da fé. Qual é o passo da fé? Comer o fruto da terra e abandonar as dependências anteriores. Parar de depender do sermão para dizer que está alimentado ou não. Porque a gente às vezes vem ao culto como um buffet de serviços. Como se a gente fosse sommelier de culto, já viu? Louvor hoje. A mensagem. Isso é sinal de imaturidade. A gente não vem aqui para ser sommelier de culto, a gente vem aqui para ter uma experiência comunitária com Deus, com nossos irmãos e irmãs, e receber de Deus alguma coisa para viver lá fora e entregar para Deus o que vivemos na semana, para trazer os frutos e para levar sementes. É para isso que a gente vem no culto. Trazer o fruto do trabalho que a gente já fez, levar a semente do que Deus quer que a gente faça na semana seguinte. A gente tem que assumir a circuncisão e abandonar tanto o modo de vida do Egito, como o deserto, que é transitório. Assumir a responsabilidade de construir um povo e uma nação nessa terra que Deus nos deu. Porque agora eles tinham que aprender a ser um povo, com uma terra, com cidade, com casa, com edificação. Por fim, eles tinham que entrar na real dependência de Deus, que se manifesta lá na experiência última de Josué. E com ela eu encerro minha palavra com vocês nessa noite. Tire as sandálias dos seus pés. Haja como um servo. Deus se apresentou diante de Josué como um homem com uma espada nua nas mãos. O resultado de todo o processo que eles tinham vivido até ali é que a terra na qual eles estavam pisando, terra que outros deuses antes eram adorados, era tornada santa. Porque o príncipe do exército do Senhor chegou ali e ele disse: você é dos nós ou você é dos adversários? Ele diz: eu sou um príncipe do Senhor e eu acabei de chegar aqui. Porque onde o povo de Deus chega junto. Eu acabei de chegar aqui. Essa terra é santa agora. Até ontem não era, mas é. Vocês chegaram e eu cheguei. E a espada está na mão, porque a conquista não vai ser de vocês, vai ser minha. Mas eu preciso que vocês tirem as sandálias dos seus pés, porque quem tem sandália nos pés é o sujeito autônomo, livre. Quem anda descalço é o escravo. Se você quiser servir a Deus, você tem que tirar a sandália do seu pé. Porque enquanto você quiser andar pelos seus próprios passos, você não está na dependência de Deus. E a conquista última da terra é do Senhor, não é nossa. O resultado do processo de santificação é a chegada de Deus com o seu exército e é a luta de Deus a favor do seu povo e da sua santidade. Queridos irmãos e irmãs, no processo do discipulado não podemos permitir distrações nem fugas. Precisamos nos unir ainda mais. O povo de Israel podia ter minimizado seu tempo de deserto, mas eles se distraíram com muitas coisas e isso aumentou o tempo da jornada. Eles tiveram Acã, tiveram os gibeonitas, tiveram as batalhas, tiveram que parar sol e lua, e alguns desses problemas eram evitáveis. Até alguns milagres eram evitáveis no caminho do deserto, se eles tivessem sido mais obedientes. Quando o povo perdeu o foco, perdeu a batalha. Quando o povo manteve o foco, o povo avançou. E essas coisas foram se renovando em outros patamares. E quando Josué termina seu ministério, ele relembra ao povo a importância de manter a aliança. A gente tem sempre que estar voltando à aliança, porque a nossa tendência é esquecer do que prometemos a Deus. Voltar à aliança é voltar ao porquê mais essencial da nossa vida. É a gente insistir na necessidade de se aliançar com Deus e também uns com os outros, umas com as outras. Porque, amados irmãos e irmãs, não importa se a minha história foi no meu casamento, a sua história foi no seu ministério, a sua história foi na sua empresa. Quando Deus cortou a gente, doeu igual em todo mundo. Nós sabemos como é que isso dói. E não podemos pretender que a nossa dor, a nossa entrega, a nossa santificação seja maior do que a da outra pessoa, porque somos um povo só. E aonde um chegar, todo mundo vai chegar. O lugar mais distante que o pastor titular dessa igreja vai chegar é o lugar onde o membro mais frágil dessa igreja chegar. Ele não vai além. Então, se nós queremos que a liderança da igreja vá avante no processo do discipulado, inspirada por Deus, a igreja tem que ir junto. E tem que se entregar ao processo, e tem que acreditar e pagar o preço juntos. Porque quando isso acontece, é revolucionário. É transformador.
E eu louvo a Deus, porque nesses dias que eu estive aqui, pelos corredores, viu, pastor, o que eu ouvi é que essa igreja tem um pastor que sonha. E olhar para o Senhor depois de tantos anos de ministério e ver que as pessoas que estão com o Senhor sabem dos sonhos que o Senhor tem para essa igreja, me anima muito o coração. Porque há muita gente que só não parou ainda porque está presa a alguma coisa mesquinha. Às vezes um subsídio que ganha, às vezes uma facilidade que tem, às vezes uma liderança que permite ele ser o coordenadorzinho de alguma coisa na igreja e ele acha que aquilo é o bastante. Pequenos poderes que estragam os grandes sonhos. Então, quando a gente tem um líder que sonha muito, a gente se anima. E a gente que está aqui no dia 2, pelo meio do caminho, que ainda tem uns anos de jornada para frente, precisa poder olhar para a nossa frente e ver que tem alguém que continua acreditando em coisas que, às vezes, o mundo está dizendo que não dá mais para acreditar. O Senhor é uma grande inspiração. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo pouco que eu ouvi aqui nesses dias. Tome a espada que Deus colocou na sua mão e entre na terra que mana leite e mel. Porque a gente andar por esse deserto todo e não entrar nessa terra, meu irmão, como diz lá em Minas, é bobiça. Já passamos por tanta coisa. Esse é o dia 2. Se resistirmos, vamos provar o melhor dessa terra. Se avançarmos, vamos reconhecer grandes coisas que Deus tem para nós. E vamos não apenas entrar nessa terra, mas levaremos muitos e muitas conosco. Vocês que não viveram os piores momentos dessa igreja, podem viver os melhores momentos. Vocês que viveram os piores momentos, sabem do que essa igreja é capaz, porque venceram esses momentos. Estamos em Gilgal, revolvam a pedra e vão adiante. Deus abençoe.